Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Preparados para decolar? Hoje nós temos aqui a bordo uma mulher maravilhosa, uma pessoa que admiro muito, porque além de mulher, ela é uma mãe, uma esposa, uma palestrante, empresária. Seja bem-vinda, Dani, Daniele Ribeiro. Obrigada, Paula. É um prazer poder estar aqui. Esse convite estava prorrogando, né, alguns dias, É. mas eu falei assim, não, é realmente um privilégio separar um tempinho para a gente poder bater esse papo e vai ser muito bacana, muito edificante esse É momento. isso mesmo. Não, a Dani tem uma vida corrida, né? A Daniela, ela é esposa, eu vou chamar de Dani, tá? Sim, fica à Ela vontade. é esposa do Matheus Ribeiro, que inclusive também é meu mentor. Você sabe que, Dani, só para te contar, né, que eu conheci o Matheus na viagem da África, né? E assim, bem na verdade, lá no fundo, eu fui conhecer Pablo e todo esse movimento em novembro do ano passado, e a viagem da África foi em dezembro. E aí foi um acaso de Deus, porque o Matheus e a turma ali do Pablo, né, os players, eles andavam num carro diferente de todo mundo. E Deus me tirou do meio lá das 100 pessoas e me botou no hotel onde todo mundo tava. E aí, no dia que a gente saiu pro passeio, né? Por passeio, não, que a gente foi lá pro Camizungo, eu entrei no ônibus e fiquei olhando, né? Aí eu olhei pra cara do Matheus e falei, gente, mas de onde que eu conheço esse moço? Não, cara conhecida. Aí fiquei olhando pra cara dele, daí eu falava, gente, de onde será? E a única maneira que eu me conectei com o Pablo foi no culto das primícias, né? Que o Matheus tá sempre lá, né, no culto, ele que faz as primícias. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei, ai, desculpa, é muito simples, né? Falei, me desculpa, mas de onde será que eu te conheço? Porque eu não sabia quem era Ana Luquini, eu não sabia quem era ninguém. Marcos Paulo, não conhecia ninguém. Era nova. Eu é muito nova, não conhecia ninguém. Daí ele falou assim, não sei, ele é muito humilde, assim, não sei. Daí a Thalita, a esposa do Thiago, falou assim, ele que faz as primícias. Eu falei, você é das primícias? Ele sou eu. Ô, Dani, você Ai, também é pastora, Dani? sim, na verdade, não mais, né? Aham. Nós atuamos como pastor por 12 anos Uau. lá em Goiânia. E tivemos, assim, debaixo da nossa liderança, tinha mais de 1.200 Meu pessoas. Deus. A gente também era âncora de um programa para casais, a gente acompanhava muitos casais. E essa questão de lidar com pessoas está no nosso sangue, né? A gente Aham. gosta, é uma coisa mesmo que. E eu até falo que a questão de ser pastor é só um rótulo, é só um título, né? Aham. Porque a missão é a mesma. Então, nós decidimos sair dessa função que a gente estava e Uhum. fizemos, né, uma transição. Só que, olhando para trás, eu e ele brinca, né? Fala, não, a gente está fazendo a mesma coisa. Aham. É desenvolvendo pessoas, que É. é levando as pessoas a evoluir, a prosperar, a crescer, a se desenvolver, né? Aham. E isso é a nossa missão, é o nosso chamado. Treinar pessoas. Aham. É uma vez, assim, eu falo que uma vez um chamado, ele nunca deixa de existir, né? É como você Sim, falou, ele muda de nome, né? Quer dizer, você hoje não está numa instituição, numa igreja, né? Eu até acho, não sei, posso estar até equivocada, mas eu acho que agora vocês devem ter até mais flexibilidade, né? Porque quando você está dentro de uma instituição religiosa, você tem algumas doutrinas, né, que você precisa seguir. Eu acredito que você deve até ter que se policiar, né, no que você fala. Tem coisas que você pode falar, outras não, né? E acho assim que Deus foi tão bom, tão generoso com vocês, porque eu vejo, sabe, Dani, eu vou falar uma coisa assim, até me arrepiei aqui, assim, mas como é bonito, né, esse chamado de vocês. Eu admiro demais, sabe, essa habilidade de você transformar vidas, né? E como você e o Matheus têm isso, Deus falou assim: não, cara, esse aqui tá pequenininho para vocês. Vocês sim. precisam de lugares maiores, né? De uma visão mais ampla para atingir mais gente. Você sente isso também? Que você saiu assim de um mundinho para ir para um mundão? É, com certeza. Lá a gente já tinha crescido muito. O Matheus já tinha 7 anos consecutivos que ele foi homenageado como o melhor professor da teologia Uau! inclusive o Pablo foi um dos alunos dele na ocasião. A gente Uhum. veio
da mesma escola de treinamento, né, que a gente fala. Aham. E a gente já tinha crescido muito, tinha muita consideração, respeito. E aí acredito que chegou no teto, não tinha Aham. para onde mais crescer. E aí foi na ocasião que a gente foi inquietado, acredito que foi até mesmo um pauzinho, sabe, que Deus começou a Uhum. mover. A gente Uhum. começou a ficar inquietado, incomodado, e falou: "Não, a gente precisa". Foi importante o momento, que Uhum. um treinamento, um baita treinamento, Uhum. e só que chegou um momento que falou: "Não, a gente precisa sair e expandir". Hoje a gente olha para trás e percebe que, o Senhor ele queria alcançar mais vidas, né, a gente estava muito limitado, é igual você falou. Uhum. Você cresce, mas não tem para onde mais crescer. E aí Uhum. nós fomos com força total para o digital. Então, antes mesmo da gente vir para São Paulo, a gente já tinha um movimento. Nós saímos e começamos o nosso movimento lá na nossa cidade, Vocês são de Goiânia? de Goiânia. Uhum. E ali nós começamos a crescer, começamos a alcançar outras pessoas que não estavam ligadas àquela denominação, né? Uhum. E, e crescemos ali. Então, nós viemos para Alphaville já com um trabalho consolidado. Uhum. E, e aí nós começamos a alcançar não só pessoas ali da cidade, mas de outros estados, de outros países. Uhum. Hoje nós temos aluno da Austrália, da França, da Suíça, Uhum. né, do Paraguai. Então, tem alcance do Japão. Então, não Aham. tem limites, não há É, limites, né? é. Da África. É, que coisa, né. Então, assim, essa expansão, ela veio lá atrás, vocês já indo para esse mundo digital, né, e vocês tinham empresa de treinamento, né, que eu vejo sempre o Sim, Matheus falar sobre a empresa de treinamento de líderes, né. a gente tem um braço de educação. Aham, Aí, nesse braço de educação, aí vem o desenvolvimento espiritual, aham, desenvolvimento, ativação de líderes, treinamento empresarial, vendas, liderança, uhum. casais, criação de filhos. Né. É um braço de educação mesmo, assim, de variada faixa etária de idade, né? Aham, aham. E várias, não é? Vários segmentos. Vários segmentos. Aham. Então, é muito bom, porque isso alcança, né? É, E ver a transformação do casamento dentro da é. empresa, nos negócios, a pessoa se desenvolvendo, prosperando, avançando. E ativando também as 3 esferas, né? A vida Uhum, espiritual também, que, uhum. né, meu esposo ele tem essa pegada voltada mesmo para a espiritualidade. Tem muito encargo nisso e autoridade também, É, conhecimento. conhecimento, é. Então, a gente alcança Ô aí. Dani, mas você falando de tudo isso, a gente que conhece, né, que segue você, o Matheus, e você tá me falando todos esses segmentos aí, minha filha, hoje você trabalha o quê? 10% disso tudo, né? Tem muita coisa ainda pra você fazer, Sim, né? sim. Porque você sente, assim, que isso é uma coisa que você precisa realmente passar pra frente, assim? Porque a visão que eu tenho é, assim, que você tem uma, uma obesidade intelectual, né, de que você precisa botar isso para fora. Porque, como você mesmo falou, você falou de vários segmentos, Sim, né? E hoje eu vejo que você fica mais no backstage, aí você tá mais, sim, nos né, nos bastidores. bastidores, né? O Matheus tem avançado e você tá ali, né, dando o seu suporte, porque afinal de contas, né, ser mãe de 3 não é fácil, né? Administrar uma casa, administrar uma empresa. Mas você sente que tá chegando um momento assim que você precisa dar um passo, assim, tipo, a vida tá te pressionando pra, ó, vamos lá, eu tô contando com você? Sim, sim. Hoje eu sou gestora financeira, Aham, me formei e atuo nessa parte. Então, é igual você falou, mais nos bastidores. aham. Até mesmo para o Matheus ter mais essa flexibilidade para poder treinar, fazer os conteúdos dele. Mas acredito que esse momento já era para ter chegado. As pessoas É, pedem isso, né? aham, Daniele, que dia você vai falar para as mulheres? Que dia você vai fazer um curso, como criar os filhos? isso. Que dia que você vai falar sobre casamento? E as pessoas pedem, isso já é um sinal que está na hora. Realmente Aham, tem muito conteúdo. Eu na instituição que a gente ficou ao longo desses anos, a gente tinha um trabalho lá com criação de filhos, né? uhum,
E é uma coisa que eu tinha um trabalho muito forte lá também, Paula. Só debaixo da minha liderança eu tinha 1.200 crianças. Meu Deus. Eu tinha um trabalho muito forte de células de criança, trabalho no orfanato, nas creches, dentro das escolas e nas casas também, né? Uhum. E um trabalho também que a gente fazia, tipo uma imersão nos finais de semana, assim, só para aquela idade. Que legal. De 5 até 12 anos. Então, assim, é algo que é mesmo no coração, porque é na infância que o caráter é forjado, é na infância que os grandes bloqueios são colocados. Então, a criança, ela precisa desse olhar, sabe? Dessa atenção. Porque se você alcança elas, você antecipa. Uau. Você não precisa ter que trabalhar um adulto problemático emocionalmente, com feridas, espiritualmente. Você trata na infância, então a criança já cresce saudável, um homem, uma mulher de verdade, né, que a sociedade precisa. Nossa, Dani, você está falando aí, eu tô lembrando que alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, eu te chamei, Sim. né? Porque eu até comentei com o Matheus, falei, Matheus, a gente está aqui nessa plataforma, eu vejo toda essa movimentação, mas eu não vejo nada para as crianças, né? Eu não vejo nada efetivo. Tem lá o Piorano Kids, tudo, mas é diferente. A mesma imersão que a gente oferece para os adultos, a gente tinha que oferecer isso para as crianças, e eu coloquei isso, né? Só para você entender, quando eu me conectei com todo esse movimento, como eu te contei, foi na Primícias, né? Aí, por acaso, o Matheus, ele estava sentado no ônibus na frente. E coitado do Matheus, gente. Eu tão inocente. Eu tô com uma tosse, peraí. Desculpa. Eu tão inocente. Eu comecei a contar para o Matheus como é que eu tinha ido parar na África, porque era tudo muito recente. Eu não era uma fã, eu não era uma tiete, nada disso. Eu realmente tive uma visão espiritual de Deus. E que me levou para a África. E eu estava compartilhando aquilo com ele e tal. E daí, quando, né, Deus confirmou para mim que eu tinha que vir para Alphaville, e eu olhei todo ecossistema, vi várias pessoas, e eu falei, cara, eu preciso escolher uma pessoa para ser um mentor, né? E eu escolhi o Matheus. Por conta disso que vocês carregam, né? Que é a palavra, para mim isso é sabedoria. Aí eu falei para ele, olha, Matheus, eu quero me conectar com você, né? E aí me conectei e faço o mapa, né, da prosperidade com ele. E aí isso Deus foi colocando, porque eu tenho filho também, e foi colocando essa coisa assim, criança, essa inquietude, né? Então, sabe, Dani, vou aproveitar esse momento para a gente realmente pensar, assim como você, né, que é uma expert nesse movimento, você está me falando aí que você trabalhou com 1.200 crianças, né? Eu só fui uma professora da EBI, eu só dei aula na escola bíblica, né, da igreja. Já é o suficiente. Mas assim, a necessidade mesmo, eu sinto essa necessidade da gente fazer alguma coisa pelas crianças, né? E dentro desse ecossistema, né, que a gente está inserido aí, vocês muito mais até do que eu, de se criar esse movimento, né? Assim como eu, como você, tem outras mulheres que também têm essa habilidade. Então, que de repente a gente já tem marcando um café faz um tempo, nós tomando café aqui, ó. A gente pensar em gerar esse movimento, né? É uma coisa que faz o meu coração, assim, bater mais forte, porque eu acredito muito nisso que você colocou, né? É através das crianças que a gente vai conseguir realmente construir aí adultos, né? Mais fortes, mais corajosos, com a sua identidade ativada. Né? Ainda na infância. É porque a criança, ela tem necessidades fisiológicas, tem necessidades emocionais, só que a criança, ela tem necessidade também espiritual. Né? E as pessoas que estão crescendo, desenvolvendo, principalmente os pais, porque isso não é responsabilidade da instituição religiosa, não é responsabilidade da sociedade, não é responsabilidade das escolas, mas principalmente dos pais. Né? Então, tem que ter esse olhar voltado para os filhos, para fazer esse investimento, principalmente espiritual.
Porque a criança, ela tem essa necessidade espiritual. Embora ela goste de brincar, de carinho, de atenção, tem que ter esse cuidado de chamar, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um devocional, de ter aquele tempo de qualidade, de entrar na vida da criança, conhecer, ver, assim, saber o que ela pensa, o que ela quer, o que ela sonha, o que ela almeja, né? Entrar mesmo para dentro da vida da criança. Ter esse diálogo, porque isso tudo é saudável. E é justamente nesses diálogos que a gente identifica alguns bloqueios, algumas feridas. Quando você começa a fazer algumas perguntas, entrar pro mundo dela, né? Então, às vezes, naquela correria, a criança chega, brinca, não vai brincar, vai, pega o controle, vai pra televisão. E aí começa esse relacionamento distante, né? Assim, tá perto, tá junto, mas não tá. Mas não tá. Na verdade, isso, Dani, que você tá falando, é uma das coisas, assim, que eu compartilho muito com meu filho, né? A gente faz muito essa análise crítica, né? Eu e ele, a gente é bem crítico, assim. Primeiro de tudo, que eu agradeço a Deus a oportunidade de criar o meu filho dentro da igreja, né? Não a igreja, né? A instituição. Mas ele, desde bebê, ele ia comigo. Então, ele é um menino que ele tá no culto. E se ele vê alguém ali, né, berrando, cultuando, pentecostal, né, como diz meu pastor, que ele brinca entregando pizza, né, aquela coisa. Para ele, aquele é extremamente normal. Porque ele foi criado nesse mundo. E aí, a gente faz uma observação muito... a gente é muito crítico de maneira positiva, em ver como as pessoas não têm... As crianças não têm essa intimidade com Deus. Por quê? Porque, como você falou, porque começa de casa. Esse não é um papel da escola, não é um papel, né, que você tem na sociedade, é um papel que você começa dentro de casa. E, infelizmente, as pessoas estão vazias. As pessoas têm depositado a força, a fé dela em coisas, né? Então, toma aqui o melhor celular, toma aqui o melhor videogame, né? Eu preciso trabalhar, então fica aqui com uma babá para cuidar de você. E a responsabilidade da educação foi terceirizada. Então, as crianças, elas estão sendo deixadas de lado. Então, é muito triste. Outro dia, a gente estava almoçando e um menino, assim, da idade mais ou menos do Alexandre, que tem 11 anos, o menino comendo, ele, assim, o celular, como se fosse o celular aqui, ele comia que ele nem via o que ele estava comendo. A mãe falava com ele estava assim. E eu, com meu filho, nós ficamos parados, assim, sabe quando você fica assim, meio chocado? Eu falei, gente, o menino não sabe nem o que ele está comendo. Ele nem está vendo o que ele está comendo, né? E o conforto dos pais... O celular rouba, né? Rouba a pessoa do presente. Rouba. Não é? E aí, igual você tá falando, não tá comendo, mas não tá vendo, não tá sentindo o gosto, não tá tendo aquele desfrute da companhia. Né? Então, o celular realmente tem sido assim, um instrumento negativo. Eu né? falo que é diabólico mesmo, negativo. né? Porque é uma coisa... A criança não tem controle, né? De penetrar, de falar, não, isso aqui vai edificar. Então, é por isso que o meu menino, ele fez 12 anos. E lá atrás, eu falei, não, quando você tiver 12 anos, eu vou te dar um celular. E aí, ele já fez 13, no dia do Lex, ele fez 13. Ele falou assim, mãe, cadê a promessa do celular? Ai, meu Deus. Eu falei assim, meu filho, eu percebi que você não tá maduro o suficiente para receber um celular. Porque você não tem controle. Às vezes você pega o computador para brincar, não tem limite. Não tem limite. Eu falo assim, deixa. Não quer deixar. Eu falei assim, você já deu mostra suficiente que você não tá maduro para poder ter um celular. E aí ele não vem com aquela frase, todos meus amigos têm, menos eu. Fala, com certeza. Aí qual é a resposta? Você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Não é? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo e as suas mães não se chamam Daniele. É isso. Entendeu? É isso. Eu sei o que é melhor para você. É isso. Talvez você não entenda agora. Hoje. Mas eu, como uma pessoa responsável, preciso ter cuidado, principalmente com suas emoções. Total. Porque as crianças hoje em dia é o seguinte, elas não têm limite, você pega o celular, aí acontece coisas trágicas, que eu e você não assistimos noticiário, né? Mas acaba chegando para nós em outros meios de comunicação.
que tem alguns acidentes de assassinato e daí vai. É, Tudo por conta de um celular, de um celular. de um limite que não foi colocado pelos pais, Exatamente. de um amor que não foi aplicado, porque o amor Exatamente. não é dar. É, Porque às vezes o pai fala assim, eu preciso preencher esse vazio do é amor. sobre E o isso. amor não é dar. É O isso. amor é cuidar. É. Então, a ausência de limite é a ausência de A amor. ausência de amor. É isso que eu estava te falando. Quer dizer, tudo está sendo terceirizado. Eu não tenho presença, mas eu dou presente, né? Eu não consigo dar amor, mas eu deixo o celular, né? Então, é exatamente aí que você está falando, e eu vou contar uma experiência própria, né? O Alexandre, ele tem um celular, foi assim um presente que os avós, que aliás a gente se comunica muito bem, os avós paternos que moram, né, em Minas, eles, Paulo, nós estamos querendo, tal, o que que você acha? Eu falei, olha, desde que tenha regras, eu acho ok, né? Agora, você sabe como é criança, né? A criança tem uma regra, ela já quer negociar para que essa regra seja de outra forma. Mas enfim, e aí, essa coisa da vida da gente, né? Então, vou fazer não sei o que lá, toma o celular. Vou fazer não sei o que tem, toma o celular. Aí, o ano passado, meu menino foi para Belo Horizonte, ele sempre fica as férias com o pai. A gente se dá muito bem. Eu falo assim que eu separei do marido, mas não do pai do meu filho, porque ele continua sendo o pai, Sim. né? Então, a gente tem uma excelente relação com toda a família. E aí, o meu filho foi, desde pequenininho, ele vai e fica. Julho e dezembro e janeiro ele fica com eles em Belo Horizonte. E ele foi em julho do ano passado, a avó com o celular. A avó falou, Paula, olha, não dá. Esse menino não quis sair para ir no shopping, não quis ir no cinema, não quis ir no parque, não quis fazer. Eu falei, o que é isso, gente? Cada hora era uma coisa. E um campeonato do videogame, não sei o que lá. Tava ele lá. Porque meu amigo vai entrar agora, não sei o que tem. E ele ficou no celular o tempo todo. Falei, gente, mas vocês não colocaram limite? Mas daí a gente fica com dó. Porque eu, como mãe, Dani, é o seguinte, acabou, acabou. Eu não gostei, não sei o que, quer bater a cara no chão, cabeça no chão já bate? Tô nem aí. Não é não, ponto final. Porque é justamente isso, eles não têm limite. Aí, ela voltou, eu falei, não, nós vamos mudar essa história. Aí a gente fez as novas regras e tal. E aí falamos agora no final do ano. Falei, então é o seguinte, ele vai sem celular. Falei, Alexandre, foi quando eu voltei da África. Eu falei, Alexandre, é o seguinte, essa viagem da África é um divisor de águas na minha vida, uma série de coisas mudou. E eu voltei da África, minha filha, porque a moça que ficou cuidando do meu filho, ela falou, Paulo, esse menino só ficou no celular. Eu falei, você tá brincando? Ele não saiu andar de bicicleta? Não. Ele não. E eu morava num sítio, de frente com uma paisagem maravilhosa. Ele não fez nada. Ficou só no celular. Dani, mas eu ativei um negócio em mim, uma ira. Falei, presta atenção, menina, esse celular você não mexe mais. Aí avisei todo mundo. Falei, pessoal, é o seguinte, tá voltando, mas tá indo sem celular. Achamos ótimo. Que bom que ele tá vindo sem celular. Pode deixar sem celular, que nós vamos coordenar. Pode ficar tranquilo. Passou. Aí eu falei, gente, não vou ter notícias, vocês, por favor, mandem notícias, porque eu vou ficar aqui, né, mãe? Aí passou uma semana, grava um áudio pelo celular da avó. Mãe, você não acredita. Tô achando maravilhoso o tédio. Mãe, como é bom a gente não pensar em nada. Eu não tenho pensado em nada, eu não faço nada. Eu falei, tá vendo? Aí vem a avó. Paula é outro menino. Uma semana. Já saiu, já foi no parque, já foi no cinema, já conversou com os primos, já fez isso, já fez aquilo. Vivendo. Tá vivendo. Dani, o celular tá roubando a energia dessas crianças. Eles estão roubando, essas crianças estão ficando debilóides. Essa é a palavra. E não é uma palavra maldosa, é porque é o que está acontecendo com eles. Eles não têm outra vida além da tela. E deixa de socializar, aí não conversa. É criança que chega numa roda, não sabe bater papo, não sabe como se posicionar, né? Muito introvertido. Muito introvertido. É desse jeito. E é melhor você perder naquele momento do que perder o seu filho pelo resto da vida. Falei isso pra ele. Eu falei, você pode me odiar. Outro dia ele teve uma crise aí. Agora, quando a gente estava viajando, chegamos ontem de viagem, a gente passeando lá. Ele pediu o celular. Falei, não vou te dar o celular. O que eu vou fazer em 3 horas de avião? Nada. Eu não vou fazer nada, porque você tem que fazer alguma coisa. Faça nada também. Aí ele teve uma crise. Eu falei, o negócio é o seguinte, você pode ter a crise que você quiser. Lá na frente, você vai me agradecer. Eu falei, porque você não vai ficar debilóide igual essas crianças. Me desculpe os pais que permitem, Dani, mas eles estão sendo omissos. É muito fácil para um pai e para uma mãe simplesmente delegar
a criação e tudo ao celular, porque é o que está acontecendo hoje. Eu costumo falar, ô Paula, que o limite, ele é mais difícil para quem aplica do que para quem recebe. Com certeza. Porque é muito mais fácil você colocar um celular na mão da criança do que ficar em cima dela e falar para ela ler um livro, para ler a Bíblia, ou você se ausentar dos seus afazeres, sair para poder fazer algum tipo de atividade. Uhum. Não é mais difícil? Com certeza. Mas é uma semeadura que poucos pais estão querendo plantar. Só que aí depois lá na frente não pode chorar É. da consequência. E as consequências vão ser drásticas. Vão ser drásticas. Porque a gente tem visto os adultos que estão sendo. Eu falo que as pessoas são abduzidas pelo celular. Né? Eu tenho uma certa. Agora, que eu tô caminhando com essa turma aqui, né, no Alphaville, que eu tô aprendendo a viver no digital, porque eu falo, eu era zero do digital. Que eu venho de uma cultura assim, eu não gasto tempo no celular. Ah, gente, tenho tempo não. Posto stories, conta que você tá indo viajar. Outro dia o povo falou, nossa, Paulo, você já fez tanta viagem. Eu falo, gente, se eu mostrar pra vocês, eu até mostrei. Eu falei, olha aqui, 80 mil fotos no meu celular. Ele falou, você não posta? Eu falei, eu? Ai, gente, eu quero mais é curtir. Tô eu lá do outro lado do mundo, vou ficar pensando que eu tenho que postar. E essa minha mentalidade, eu tive que fazer o processo inverso. Porque eu era uma pessoa avessa ao celular. E eu entendo que, para mim, como profissional, até que vendo viagens, é muito importante que eu mostre que eu estou viajando, né? Que eu tenho esse know-how. Mas a criança, não, né? Então, eu venho, assim, de uma situação inversa. E eu falei para ele, você pode ter o ataque que você quiser. Lá na frente, você vai me agradecer. Porque, assim, por isso que eu vejo, sabe, Dani, que a gente precisa agir. Sim. Entendeu? Mulheres como eu, como você, que tem essa visão. Eu tenho certeza que tem muitas outras mães, né? Que carrega essa mensagem do reino pra gente passar, para instruir as mães, né? Eu sou mãe sozinha, você ainda tem o seu esposo ao lado, porque a gente tem aquela coisa, né? Que um bate, outro dá carinho, né? Um bate, o outro assopra, né? Tem essa coisa. Eu não. Eu falo assim que a minha maior dor, né? É algo assim, até vou falar rápido, porque senão eu me emociono. Mas a minha maior dor é criar sozinha. É muito difícil você ser pai e mãe de uma criança. Né? E quantas mães talvez não estejam precisando receber essa orientação, né? Nossa, de como criar um filho hoje diante dessa velocidade de informação. Porque é tanta informação, né, Dani? Sim. É muita informação e acredito que tem muitas mulheres. É por isso que há esse clamor e essa petição. Que dia? Que dia vocês vão começar a falar? Porque tem pessoas que não sabem como lidar. Principalmente aquelas que têm filhos na adolescência, né? Que é um momento, não falo difícil, mas um pouco delicado, né? Transição, né? A transição. E aí precisa de orientação. Precisa saber como lidar, porque é um período muito delicado e se você não souber a maneira certa, você perde. E não é disciplinar, bater, é mais conversa, é aproximar. É entender também, entrar no mundo também da criança, né? Porque às vezes fala, tá rebelde. E não é isso. É hormônio. Tem que entender as outras vertentes que faz a pessoa, que faz a criança ficar daquele jeito. E isso, Dani, é um trabalho que, se a gente pensar assim, é um trabalho que a gente consegue fazer por faixas etárias, né? Sim. Então, como você falou que você tem essa experiência aí a partir dos 5 anos, então, né, cada faixa etária, você tem um olhar clínico diferente, né? A maneira como você aborda essa criança, o tempo de qualidade. Né? Olha, Dani, vou dizer uma coisa para você. Eu planejei muito ter meu filho. Eu sempre fiz muito certinho, assim, né? Não, né? Tem um monte de história louca da vida e tal. Mas quando eu conheci o pai do meu filho, que inclusive foi numa viagem que eu fiz, que eu conheci o pai dele, que é de Minas, a gente se encontrou lá no Mato Grosso do Sul. E aí a gente namorou e casou. Eu falei, vamos fazer tudo certinho, vamos namorar, casar, e daí a gente tem filho. Então eu planejei tudo. E aí quando foi nessa expectativa, que daí eu fiquei grávida, falei, agora eu vou fazer assim, eu vou parar a minha vida. Eu vou trabalhar, mas eu vou parar. Meio período da minha vida é só pro meu filho. Então, eu dividi, né, manhã, tarde, noite. Então, meio período vai ser só dele. Então, desde que ele nasceu, eu mudei muitas coisas. Primeiro, a questão dos hábitos. Eu falei, se eu posso criar um ser humano e criar o paladar desse ser humano, eu vou começar desde já.
Então, quando ele começou a comer, eu passei a vender os orgânicos. Eu fui atrás e dentro da agência, uma vez por semana, eu tinha quitanda de orgânicos, que virou até um negócio depois. Mas por que isso? Para que o meu filho tivesse esse paladar. O Alexandre é menino, ontem até a gente foi almoçar em Recife com um amigo. Eu falei, e você, Alexandre, você vai comer? Ele falou, acho que é só uma saladinha. Daí ele ficou olhando, hã? Uma saladinha? Eu falei, não, não liga não, ele é desses, viu? É mesmo? Eu falei, é. O Alexandre ama salada, ama verdura. Ele não come bolacha recheada, não come doce. Ele gosta só de chocolate. Mas por quê? Porque lá atrás eu abri mão de oferecer o que era fácil. Ah, tá aqui, ó, uma Coca-Cola, toma. Ele não toma Coca-Cola, ele tem 11 anos de idade. Ele não toma refrigerante. Então, sabe, Dani, eu agradeço a Deus, assim, por ter tido esse discernimento, né, de separar um tempo para você fazer isso. Ai, Paula, mas é muito difícil porque eu trabalho fora de casa, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Eu sei, eu também tive isso. Eu Uhum. também era. E mais, eu era empresária, dona de casa e sozinha e mãe solteira. Então, isso é uma desculpa que você dá. Mas se você se determina, se posiciona a criar o seu filho, é possível, né, Dani? Com certeza. E você vai reproduzir aquilo que você é, né? Você não vai gerar vontade do seu filho comer comida saudável, sendo que você enche o armário de coisas que não prestam. Né? Você não vai querer exigir do seu filho fome e sede pelo conhecimento da Bíblia, das Escrituras Sagradas, se você não abre a Bíblia para ler. Não é? Então, assim, você é o reflexo. É isso. Você é o maior exemplo do seu filho É dentro da sua isso. casa. É, Então, tudo que você quer para ele tem que começar a partir de você. é verdade. Às vezes, eu faço meu devocional e falo assim, vai fazer o devocional de vocês. Só que como eles não têm essa iniciativa, aí eu desligo tudo e falo, esse é o momento do devocional da família. Pronto. Aí eu abro mão do meu devocional para poder levar eles até o devocional deles. Exatamente. Então, o que você quer tem que partir de você. Porque Exatamente. criança não tem iniciativa, Não, não. né? E a importância, né? Olha, Dani, eu vejo assim que você tem essa responsabilidade de passar isso para outras mães, para que elas possam realmente cumprir o papel delas, né? Nessa sociedade louca, alucinada que a gente está vivendo. Porque independente do que aconteça lá fora no mundo, dentro de casa, a gente está fazendo a boa semeadura, Sim. né? Porque eu hoje vejo meu filho, né? Não é porque é meu filho, mas diante dessas escolhas que eu fiz lá atrás, como eu falei para você, que ele vai hoje em qualquer igreja, pode estar todo mundo berrando, gritando, para ele é super normal, porque ele entende que é o Espírito Santo, porque ele Sim. sabe que ele está no ambiente espiritual, né? Eu agradeço a Deus, até agradeço, até pela minha separação, porque eu acho assim que se eu tivesse ficado casada, talvez eu não tivesse ido para a igreja. E talvez eu não tivesse tido oportunidade de levar o meu filho. Ou eu deixaria ele com o pai para eu poder ir para a igreja, que é o que as mães fazem. Uhum. Deixa em casa para poder ir para a Dá igreja. trabalho, né? Dá Não trabalho. vou sozinha, não vou levar a criança. Não. Exatamente. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque com certeza tudo isso favoreceu para que meu filho tivesse esse ambiente espiritual. E ele é um menino, você conversar com ele, ele fala da palavra, tudo. Mas da nossa decisão de fazer o nosso filho uma prioridade, né? É por isso que a maternidade é tão importante, né? Às vezes, tem muita gente hoje que está trocando a maternidade pelos filhotinhos, né? Os peludinhos. Nada contra. Mas não é só você engravidar e ter um filho. Né? Na verdade, a gente nem usa a palavra criação, mas é treinamento, né? Treinamento. Treinamento dá trabalho. Mas precisa de bons homens e mulheres. Então, a pessoa não tem que olhar pelo lado ruim. Fala, não, eu vou ter muitos filhos porque o mundo precisa de boas pessoas. E aí, é igual você falou, tomar a decisão de falar assim, não, esse período vai ser o período que eu vou treinar, porque passa muito rápido, Muito Paula. rápido. Olha, desespero. 16 anos, 17. Não é? Treinamento, às vezes não vai nem isso. Porque você treina até a adolescência, depois a pessoa já se autorresponsabiliza pelos seus resultados, pelos seus atos. Então, assim, o espaço de tempo é muito curto. Muito curto. Mas se você fizer certo, sabe, você os seus filhos vai ser como uma videira plantada dentro da sua Amém. casa, vai ter muitos frutos, vai dar Amém. gosto, assim, vai te honrar. Então, é bom.
A É. gente precisa, o mundo precisa, né? Precisa. E aí fica essa mensagem, né, assim, que é muito forte, que eu quero deixar para você que é mãe, que abra mão da sua vida pessoal por um tempo, né? Não é 100%, né? Eu falo assim: "Ah, Paula, você é certa". Não, não é porque eu sou certa, mas deu resultado até aqui. Não, meu menino tem 11 anos. Meio período. Você precisa trabalhar, claro, gente, eu sustentei meu filho sozinho, vivia de pensão do pai dele, ninguém ia viver. Vocês sabem como é que é a pensão, que a pensão, né, é um paliativo, né? Porque Sim. no dia a Hum, dia, minha filha, a criança quer não ajuda comer, muito, a não. criança quer comprar coisa, quer ir no cinema, quer comer não sei quanto pipoca, quer não sei o que lá, aquela pensão já foi. Então eu sei sobre isso, né? Mas reserve meio período do seu dia para você se dedicar, para levar ele na natação, para um futebol, para um balé, né? Para você ter esse tempo de qualidade, que é como você falou, Dani, passa tão rápido. E aí as pessoas, esse ano, né, mudei para Alphaville, porque enquanto eu morava em Itapeva, eu tinha meus pais, né? Tenho uma rede de apoio, né? Eu sei que você também passa por isso. Que não é fácil ficar sem uma rede de apoio, né, Dani? A Sim. gente está num lugar diferente, É. sem pessoas que a gente pode contar, é muito difícil. E aí, esse ano, como agente de viagens, eu ganho muitas viagens, né? Ganho num preço, assim, que é só para pagar as taxas, então, muitas viagens. E só esse ano eu perdi, eu falo perdi, né? Porque eu perdi mesmo 5 viagens. E viagens maravilhosas para Bariloche, para Mendonça, para Natal. São viagens incríveis. Que se eu tivesse em Itapeva, eu teria minha mãe, que poderia ficar com meu filho, né? E aí, outro dia, ele falou: ai, mãe, desculpa, né? Você não poder viajar. Eu falei: imagina, de jeito nenhum. Para mim é um enorme prazer dividir a vida com você, né? Então, agora a gente teve o nosso tempo de qualidade. A gente foi, ele adora viajar. Eu falei: vamos viajar, vamos para lá. Isso é um presente de aniversário que ele pediu para mim. E aí deu certo da gente ir. Então, assim, eu gasto tempo de qualidade, eu abro mão de algumas coisas, porque eu fico pensando, ó, esse menino tem 11, mas quanto tempo pra fazer uma faculdade, ou fazer, né, sair de casa, qualquer coisa, ok, mas 7 anos? Gente, 7 anos passa voando. É. Piscou, já passou 7 anos. Então, eu não sei você, Dani, mas às vezes eu oro, fico olhando, falo, ai, meu Deus, daí eu fico já orando pela esposa, eu falo, ai, meu Deus, vai sair daqui, daí eu agarro, aí eu olho pra ele e falo, ai, Elisinho, fica agarradinho aqui comigo. Falo, de vez em quando, vamos brincar de ser nenê de novo, só um pouquinho, porque passa muito rápido, Passa, né, Dani? passa muito rápido. E você falou dessa questão do tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade, eu acredito que é tão gostoso dialogar e conversar, porque se você não fala, não conversa, está junto, mas não se abre, quando a criança tiver alguns problemas, ela não vai contar para você, porque não sente essa confiança, essa Justamente. segurança. Interessante você estar falando aí em relação à sua vinda, né? O nosso maior desafio quando a gente veio para Alphaville foi em relação ao meu menino mais velho. Porque as meninas, logo, logo, elas se adaptaram, conheceram as amiguinhas, elas é bem relacionável, sociável. Então foi mais fácil. Agora ele foi mais difícil, porque ele tinha os amiguinhos deles lá e ele não tinha tanta essa facilidade, ele é mais introvertido. Uhum. E aí, 6 meses, muito difícil. Eu chamava, vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele se viu sozinho. E aí ele se isolou e foi mergulhar nos jogos. E eu percebi, falei, gente, tem alguma coisa que tá me inquietando, me incomodando, sabe? E eu comecei a ficar triste com aquilo. E eu peguei e falei assim, amor, a gente precisa conversar com o Felipe, tentar criar essa confiança para ele se abrir e falar. Uhum. E interessante que num final de uma tarde, o Matheus conversou com ele. E ele pegou e falou assim, ele falou, você tá triste, meu filho? O Matheus perguntou pra ele, você tá triste? Aí ele falou assim, sim. Eu me sinto como se eu estivesse sozinho no mundo. Ai, E na hora que ele falou isso, ele nossa. começou a chorar. Ai, que dor no coração. Só Ele de ouvir começou a já. chorar. É. Aí não queria sair, só queria ficar dentro de casa, em casa, em casa, em casa, em casa. Aí ele pegou e falou, por que você tá assim? Aí ele pegou e falou que é por causa da transição, que ele não tinha se adaptado ainda, que estava difícil, que estava longe dos amigos dele, estava com dificuldade para entrosar na sala de aula. E aí, depois que ele falou isso, parece que ele tirou um peso das costas. E aí eu e o Matheus já ficou ciente, já começou a trabalhar, já Uhum. colocamos ele em alguns esportes, algumas coisas para ele poder. E a gente começou, tipo, facilitar
essa interação dele. E tá mais em ambientes que tinha criança da idade também, né? Uhum. Ele tem 13? Tem 13, fez 13 agora. Mas se a gente não tivesse atento aos sentimentos e tivesse deixado ele para lá, nos jogos, Uhum. o que tinha acontecido? Talvez a criança estaria com depressão agora. Então, essa atenção, esse olhar para saber o que a pessoa está passando, perguntar, separar um tempo, embora é difícil e assim, corrido para todo mundo, Pra né? todo mundo, né? Tem que ter essa Tem. prioridade. Eu não falo só para as mães, mas os pais também precisam separar esse tempo, Demais. sabe? Para poder conversar com os filhos. É. Não é ser amiguinho, mas precisa ter essa transparência, esse diálogo, essa confiança. Porque como eu falei, né, Dani, as pessoas estão terceirizando essa responsabilidade. Ah, tá tudo bem, você podia ter deixado. Aí ele tá jogando, deixa lá, tá quieto, não tá incomodando, não tá fazendo bagunça, tá tudo bem. Tá E tudo bem. não tá tudo bem, né? A importância de olhar e ver que não está tudo bem, né? Vou te falar uma coisa que é muito legal que eu coloquei ao Alexandre, que depois vale a pena, a gente depois quando eu voltar de férias, essas crianças, a gente pode fazer os dois, porque o Alexandre ele também é mais introspectivo, assim, e o Alexandre também, um dia ele chegou da escola, falou pra mim assim, e essas dores, né, eu carrego muito, assim, né, eu sinto um pouco, eu sou muito sensível, assim, aí o Alexandre falou assim, sabia que eu fico sozinho no intervalo? Eu falei, como assim, Ale, você fica sozinho no intervalo? Não, eu não tenho amigo, eu fico sozinho no intervalo. Dani, aquilo veio, eu falei, como assim, Alezinho? Você fica, não, mãe, eu não tenho. Ah, mas você Alexandre tem tantos meninos, né? Não, fulano, esse Belclano já eram amigos, eles ficam lá. Não sei quem fica, não sei lá. Eu falei, Ale, e você fica sozinho? Daí eu fiquei imaginando a cena, ele sentado num pátio, né? Que a gente se põe, né? A gente que é mãe se põe assim, ele sentado sozinho num pátio, todo mundo correndo, brincando, e ele sentado sozinho. Menina, aquilo me deu um negócio no coração. Falei, meu Deus, Alezinho, mas não pode ser assim. Eu falei, você quer sair da escola, você quer mudar? Porque daí eu já comecei a pensar, né? Pensar Em nessa tudo, né? O possibilidade. que é a escola, é não sei o quê, né? Daí um dia ele falou, mãe, olha, eu posso sair para um outro portão? Eu falei, por quê? Não, porque nesse outro portão tem um único amigo que eu converso mais e tal. Eu falei, não, vamos lá. Daí eu fui na escola, eu falei, olha, mas não pode, porque é outra idade. Eu falei, olha, é o único amigo que ele tem, né? Eu tô tendo essa dificuldade, ele não tá tendo, né? Mesma coisa. E eu falei, e ele pode, não, então tudo bem. Então ele sai hoje para outro portão. E sabe uma coisa que eu fiz, que eu coloquei ele, que é muito legal, que vale a pena? Nos escoteiros. Legal. Muito, muito legal. Até para os 3, viu? Porque daí tem os lobinhos, né? E os escoteiros. Porque ali eles se integram, eles socializam, eles aprendem a coisas de sobrevivência, né? A base deles é Deus. É muito Legal. bacana. É aqui, no sábado, acontece todo sábado, das 9h30 ao 12h30. Aqui do lado do parque ali do Tietê, sabe? Eles têm uma sede muito bacana, viu, Dani? Sugiro que você pense nisso, de você levar as suas crianças lá, porque Legal. As crianças querem se sentir pertencente a algo, né? A uma comunidade, a um grupo a de um grupo. pessoas. É, É importante fazer esse E a investimento. gente, como pai, tem que ter essa visão, né? É como você fez, né? Parar e olhar. Por isso, Dani, olha, veja só, a gente combinou de tomar um café, a gente não foi tomar um café, estamos tomando uma água. Mas E a gente batendo um papo muito interessante. né? E isso, Dani, é assim, esse nosso papo, a gente tem que fazer com que isso gere realmente uma ação, sabe? Sim. Eu tenho certeza que, como você vê, né, você tem uma dor que é parecida com a minha dor, quantas outras mães não estão passando por isso, né? Então, de repente, a gente pensar de gerar um movimento, né, a favor dos pais, pensar em alguma coisa também voltada para essas crianças, Sim. né? Levar essas crianças para dentro da plataforma. Eu até um dia questionei o Pablo, falei, por que você não faz aí alguma coisa para... a gente faz. O Pablo não gosta muito de ser confrontado, né? Falei, a gente faz. Falei, faz nada. Faz não, cadê? Aí, meu filho tá aqui, não tem uma atividade dentro dessa plataforma que seja para as crianças. Isso Mas, na verdade, era para já começar com o movimento QGR Kids, né? né? Porque aí tem o Piorano Kids e tem o QGR Kids também. Que lá em Goiânia, eu tava tocando, tava muito forte. Aí aqui Já vou precisa aqui, dona Dani. desse movimento, né? Aham. Esse movimento.
Acho que tem até algumas pessoas que estão... A gente sabe ali a Renata, né? Tem um pessoal que é mais mas à precisa frente, pegar né? mais firme, porque a criança ela é muito aberta ao evangelho, a Deus. Assim, elas... É mais fácil para evangelizar uma criança do que um adulto. Com certeza. Com certeza. E são assim, uma converte, aceita Jesus, aí na próxima reunião, ela já traz 3 amiguinhos. Entendeu? Eles são muito abertos, têm muita sede. E o que eles fazem dentro de casa. Eu tenho uma manicure aqui, que ela falou, Paulo, eu não vou à igreja, meu filho vai. Eu falei, como assim seu filho vai? A babá que toma conta dele, vai à igreja. E ela põe louvor para ele ouvir durante o dia que ela fica com ele. Olha. Aí, ele gosta tanto que outro dia ela falou, você quer ir comigo na igreja? Ele falou, quero, vamos amanhã. Ela falou, eu não vou não. Pois ele vai na igreja com a babá. E aí, de tanto esse menino falar de Deus, cantar os louvores, a mãe tá começando a ter interesse. Quer dizer, olha que coisa. Através de uma criança, o menino tem, acho que 4, 5 anos, né? Então, Dani, a gente podia pensar realmente de fazer, né, uma imersão para pais e filhos, né? Sim. Levar essas crianças para dentro, a gente pensar de uma maneira lúdica, põe todo mundo junto numa sala, depois a gente separa, as crianças vão para um canto, o pai para o outro. Eu não tenho esse recurso de didático, né? Eu tenho só esse desejo enorme no meu coração de fazer a coisa acontecer. Mas eu tenho certeza que você, com a sua expertise, deve ter aí ferramentas e estratégias para a gente poder trabalhar isso, né? De repente, um dia... A gente poderia fazer dentro até mesmo do movimento do QGR, separar um dia ou uma tarde, né? Porque criança não pode sair à noite. Uma tarde diferente. Nas férias pode ser uma boa alternativa, né? E aí a gente pode fazer algumas atividades, palestras. Aí chama os pais também para participar. Serve um coffee. Coloca algumas brincadeiras, algumas interações mescladas com conhecimento. E aí a gente vai... Porque a criança é uma terra muito fértil. Muito. E aí a gente semeia. E aí, como elas precisam de um responsável para acompanhar, acaba que o pai também vai poder receber. Tem que ser uma imersão pais e filhos. Pais e filhos. Tem que ser assim, né? Pais e filhos. Não, olha, gente, já tá surgindo. Nós estamos aqui, surgindo. Nós estamos mexendo aqui, a farinha, estamos botando o fermento. Vamos colocar a data, né, Paula? Vamos chamar outras pessoas pra gente gerar esse movimento, né? E de fazer uma imersão que a gente faça uma vez por mês, né? E aí a gente faz uma imersão e aí faz o Kids, né? O QGR Kids toda semana. Toda semana, né? Porque tem que ter uma continuação, né? Tem que ter. Tem que ter uma continuação. E assim, a gente sabe que a gente não precisa criar nada. Tem tanto material didático por aí, acho que vocês, né? Devem ter essas instruções aí muito Acho que a gente não precisa nem preocupar muito com material didático. É claro que a criança ela é muito lúdica, assim, tem que ter figura, essas coisas, mas a experiência nossa lá do QGR Kids, que a gente fazia lá em Goiânia, era o seguinte, a gente colocava as crianças separado, igual os adultos tinham um momento, e eu reunia as crianças, e ali a gente falava para cada uma contar a experiência que elas tiveram durante a semana. E aí um fala e todos vão falando, porque um fala e o outro tem coragem para falar. Aí no final todo mundo compartilha. Aí a mãe que ficou responsável, ela vai tirar um princípio em cima das experiências que elas tiveram, né? E vai trazer um versículo, e ali eles vão fazer um boot. E o que acontece com a diferença de célula para o QGR Kids? É porque na célula, a criança ela já recebe tudo pronto. Só coloca pra dentro, a comidinha já tá tudo pronta, mastigadinha. E no QGR, a gente treina a criança. Pra ela falar. Primeiramente, a gente pede pra ela compartilhar. E sem ela perceber, ela tá ministrando ali. Ela tá falando de uma experiência. Ela mesma pode fazer aplicação. Exemplo, teve uma menina que falou assim, olha, aconteceu isso e isso na minha sala, eu me senti humilhada por isso, porque era uma tarefa de grupo, era um trabalho, e aí eu me senti exclusa, ninguém me escolheu. E aí a gente foi falar sobre identidade, e depois ela pegou e depois a gente falou, olha, não é situações que isso vai acontecer com todo mundo, não é bullying, não é esse sentimento de
ser excluída que vai definir quem você é. E ali a gente pegou um versículo, levou para a palavra, ensinou eles. E aí eles fizeram um boot, fizeram uma atividade, compartilharam de 2 em 2 e saiu dali, entendeu? Com uma mensagem poderosa. E o que você destravou nessa criança, né? Imagina o que isso poderia acarretar. Se ela guarda para ela aquilo, né? Um sentimento de exclusão. Porque o inimigo é astuto, né, Dani? Porque ele vai pegando nessas crianças e vai lançando seta, né? Você não é, ninguém te quer, ninguém te ama. Ah, porque você foi excluído, porque, né? E a importância, você vê que é importante ter esse momento da criança poder botar para fora isso. E não é aquela questão da criança se sentir vítima. Nossa, o que fizeram com você? Nossa, é muito difícil. Às vezes a mãe vai lá e quer resolver, tomar as dores. Dessa forma, a gente não vai criar filhos fortes. Exatamente. Então, a gente precisa fazer as crianças resolver os seus próprios problemas. Nossa, Dani, agora já até vi tudo aqui. Nós precisamos treinar os pais para que eles criem filhos fortes. Quebrar essas doutrinas que eles têm de que, eu vou tomar as dores do meu filho. Porque a mãe acha que está fazendo certo, é completamente errado, né? Aliás, eu vejo umas mães que entram na escola, porque eu fiz isso para o meu filho. Eu falo, gente, será que sou eu que estou tão errada? Porque eu acredito que algumas coisas, a coisa acontece. Sim. Né? Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Mas a gente tem que, como você falou, treinar. Entendeu? Isso já aconteceu comigo, também acontecia. Outro dia eu falei pra ele, o povo me chamava de 4 olhos na escola. Naquela época não tinha bullying. Né? Não tinha esse nome. Não tinha esse nome, não. Mas acontecia demais. Fala, você é a gordinha, ou você é 4 olhos. Daí ele falou, todo mundo chamava, você fazia o quê? Eu falava, eu não tô nem aí. É um óculos? Eu não sou 4 olhos. É só um óculos. Né? Então, até outro dia ele chegou, não sei o que foi que ele falou. Eu falei, o que você fez? Ele falou, eu não tô nem aí. Eu falei, muito bem. Muito bem. Né? Aconteceu hoje, amanhã vai acontecer de novo. Se prepara. Se prepara. Você está preparado? Exatamente. Né? Exatamente. E não é essas coisas que vai definir quem você é. Justo. E vai acontecer. Porque às vezes a pessoa fala assim, não pode acontecer bullying, que não sei o quê. Vai acontecer, criança. Gente, nós estamos numa sociedade que é bullying atrás de bullying. Sim. Né? Então, se você treinar os seus filhos para não serem vítimas, mas para se responsabilizar pelo que ele sente. Você tem controle daquilo que você sente. Ninguém que está fora ao redor de você vai definir como você vai se sentir. Então, se teve algum sentimento de tristeza, alguma coisa assim, rejeição, então ressignifica isso. Entenda quem você é, porque você não é o que as pessoas falam. Ative a sua identidade. Ativa, você é o que a Bíblia fala a seu respeito, o que Deus fala ao seu respeito. Exatamente. Aí, E aí, né, Dani, a importância da gente treinar pais para que eles também ativem a sua identidade. Sim. Porque aí a gente vem nessa sequência, né? Os pais não sabem quem eles são, e aí eles treinam filhos fracos, mas é porque eles não estão fortes também, né? Então, veja só, a gente sabe aí, né, do trabalho do Mateus. Gente, vocês seguem lá o Mateus, que o Mateus, ele é um mentor, assim, extraordinário. Eu gosto muito porque ele é papum, fala o que ele pensa, eu acho isso incrível. Mas a importância, Dani, de você também entrar nisso tudo, né, de fazer esse trabalho de pais, né, para os pais e voltado com os filhos, né? Eu me coloco à disposição, eu não tenho o homem, mas eu tenho tem muita experiência, uma bagagem aí grande para poder assim, ensinar. O que eu mais tenho é o desejo realmente, né, de colaborar para essas mães, para que elas saiam dessa coisa do eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá, né, dessas milhares de desculpas que as mães dão para terceirizar a sua educação dos filhos, né, para que elas possam realmente primeiro ativar, como, né, a gente falou, ativar a sua identidade, saber quem você é e você passar isso para os filhos, porque a gente precisa, né, cuidar dessa próxima geração, né, Dani? Isso, para a gente ter sucesso, na verdade, o significado de sucesso é deixar um sucessor. Uau. Então, eu sempre falo que o meu maior empreendimento é a minha casa, é a minha família. Uau. Então, o meu sucesso é levantar sucessores. Uau. E são os meus filhos. É isso. Eu estou trabalhando para isso. Pois é, e agora você tem que transbordar isso. Sair de dentro da sua casa lá e começar a passar pra gente fazer. Depois a gente vai falar mais, assim, eu tenho um monte de lugares que eu vejo que a gente pode
né, começar a gerar um movimento, pessoas que a gente pode trazer próximo, né, para que a gente realmente deixe aí, né, a nossa contribuição, Sim. né, Dani? Você que tem aí essa história, eu marquei bem aqui que você falou 1.200 crianças, eu falei, gente do céu, é muita gente, né? Então, assim, Dani, floresça. Você é uma mulher sábia, você é uma pessoa assim que a gente bate o olho em você, assim, a gente consegue sentir a verdade do seu coração, do seu olhar, né? O Matheus é o que é, porque graças a você, aliás, a história de vir pra cá, né? Porque foi você que foi Sim. conta aí pra gente como é que foi essa história. Na verdade, a gente já tinha planos de vir para São Paulo, mas a priori seria para Ribeirão Preto. Tá. E tava tudo certo. Só que aí teve uma chamada, né, do Pablo Marçal ligou para ele, falou assim: Matheus, estou precisando de você aqui dentro do ecossistema. E ele, não, beleza, vou organizar aqui e vou. Só que esse voo, ele recebeu a ligação em fevereiro e os planos seria no mês 7, que era nas férias. Então, nós vamos concluir algumas coisas e vamos. E aí, ele estava em BH, quando ele recebeu essa ligação, e ele me ligou, falou assim, amor, você tá pronta? Quando ele falou assim, amor, você tá pronta, eu já sabia do que se tratava. Uau! Aí eu falei assim, sempre estive. Aí ele pegou e falou assim, não, quando chegar aí, a gente vai conversar. Mas eu recebi uma ligação e a gente tá indo pra Alphaville. Aí eu falei assim, ai, pronto. Aí, num dia seguinte, eu já tava olhando casa, eu já tava colocando móvel para vender, já tinha separado alguns para fazer doações. E eu comecei a mexer. Quando ele falou, eu falei, não, tá tudo pronto. Só que ele, não, mas eu quero lá... Eu falei assim, não, o time é agora. É agora. Se a gente não fizer agora, vai passar o tempo oportuno, né? E aí, eu colocando pilha, até que a gente conseguiu antecipar 2 meses. Início de junho, né? Mas aí eu já tinha desocupado a casa, tinha alocado o apartamento, tinha vendido os móveis, tinha feito doação. Aí, uma semana antes da mudança, eu falei assim, nós vamos lá para casa da sua mãe. Ele, uai, como assim? Falta uma semana? Eu falei, não, porque eu preciso deixar a casa limpa. Então, nós vamos desocupar tudo, sair da casa, porque aí eu vou ter uma semana para poder pintar, tirar foto e colocar a casa para alugar. E eu fiz tudo. O Matheus não precisou preocupar com nada. E ele teve que ouvir o tempo todo eu falando, vamos. Inclusive, que até a gente chegou aqui, o Pablo falou assim, Matheus, esse era o último momento. Eu liguei pra você e falei, não, se você não vir, se você não vai conseguir vir, eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Porque tava precisando, né? E aí, eu falei assim, você tá vendo? É isso. A oportunidade é, igual ele mesmo fala, né? É cabeluda na frente, careca atrás. Passou, não tem como você pegar ela, não. Não. Já foi embora. E a mulher, ela tem que ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade pra empurrar o marido, pra colocar pressão. E falar, não, vamos. Se fosse assim, por outro lado, a mulher é muito apegada com a família, com as coisas. Insegura, com medo. Será que vai dar certo? Será? Aí é mais difícil para um homem. Mas quando tem uma mulher que fala assim, vamos, eu confio em você, a gente vai fazer a coisa acontecer. Pior do que tá, não vai ficar. Pior do que tá, não vai ficar, que a gente já tava muito inquieto. Assim, a Goiânia já tava cuspindo a gente. Tipo assim, vai. Então, eu falei assim, já estamos fazendo hora extra. A gente tem que ir agora. E aí, foi assim, eu impulsionei ele a tomar a decisão. Falei assim, amor, nós vamos fazer acontecer. É isso. Que importante, né? Também saber uma coisa que você falou, que é o time das coisas, né, Dani? Eu tenho isso, assim, muito comigo, nessa minha transição pra cá. Deus me deu uma palavra, uma visão, 15 de novembro. Aí eu coloquei Deus à prova. Eu falei, se é pra ir, o Senhor vai me mostrar. Porque eu não vou tomar uma decisão sem ter certeza. Ele me deu a palavra, mas eu precisava... E aí foi a viagem pra África, e daí foi tudo acontecendo, como eu te falei, que eu saí do meio do todo mundo, fui parar com tudo, enfim. Foram N situações. Aí eu falei, eu entendi. E aí eu falei, é agora. Né? Aí até o meu pastor, eu falei, pastor, olha, não sei o que. Ele falou, Paulo, o que que... Eu falei, eu sinto que assim, tem que ser agora. A hora é agora. Eu preciso ir agora. Ele falou, mas você tá sentindo isso, vai. Né? Sim. E até a casa onde eu estou, Dani,
Eu tava contando aqui no outro podcast, mas assim, depois eu vou te mostrar a foto. Até a casa que eu estou, o Alexandre, ele teve um sonho. O Alexandre tem uns sonhos, assim, de vez em quando, que ele acorda muito inquieto, que ele precisa. Ele fala, fala, fala. E aí eu chamei o pastor dia 8 de novembro, ele teve um sonho, o pastor falou assim: Nossa, Alexandre, esse sonho que você teve é um sonho profético. Eu sugiro que você escreva e desenhe esse sonho, para que fique registrado. Esse sonho dele foi dia 8 de novembro. Depois de tanta pelejar, procura, vai, não sei o quê. Aqui, Alphaville sabe que não é muito fácil a gente conseguir as coisas, né? Difícil pra caramba. Eu sei que eu fui parar num lugar que eu aluguei a casa direto com o proprietário. E só com o meu RG. Aí, a gente tá na casa. Data aqui do contrato, 8 de fevereiro. O Alexandre sonhou 8 de novembro. Data do contrato, 8 de fevereiro. 3 meses depois. Tamo lá, o Alexandre falou: Mãe, você viu o que tem aqui? Eu falei: Não vi. Ele falou: Olha lá no quintal. Olhei no quintal. Ele falou: Mãe, é exatamente igual ao meu sonho. Dani, você precisa ver. Eu vou te mostrar depois. O desenho que o Alexandre fez é igual ao que a gente tem no quintal de casa. Uau. Então, assim, a importância da gente tomar uma decisão rápida. Rápida, né? Você é como você falou, né? Se não fosse naquele momento, teria perdido a oportunidade. Se tivesse esperado mais um mês, teria perdido a oportunidade. Pois é. Então, essa sensibilidade, a oportunidade, ao tempo, Deus vai alinhar tudo. Só que você precisa mover, você precisa fazer a sua parte. É isso. Às vezes a pessoa quer que a oportunidade caia Já de venha repente, com tudo ali, né? tudo, na mão. Né? E não vai ser, né? É uma porta, só que para você entrar por essa, tem que abrir a maçaneta, tem que virar e passar. Dá um pezinho que vem Deus, põe no chão, né? Você não consegue ter a clareza do todo, né? Mas é isso, ser movido por essa inquietude também, né? Eu acho que não é mais aqui, né? É preciso. Outro dia eu vi uma coisa, inclusive, numa imersão aí, desses cursos que a gente faz, que assim, Deus, ele tá na voz do desafio, né? Nesse do desafio. E eu fiquei com aquilo, falei, gente, é verdade, né? E aí a gente vê tantos personagens bíblicos que passam por isso, né? Tantas histórias, isso é bíblico. Sim. Né? Essa necessidade de você sair, isso é bíblico, né? Tem um momento que não tem, você tem que sair, você tem que dar um passo de fé. Né? Você não pode, tipo assim, o medo atrapalha muito, né? O medo, a dúvida, a insegurança. E desde o momento que a gente se despertou, assim, abriu a mente, falar, nossa, eu tinha, tipo, uma obsessão. Às vezes eu nem dormia direito. Eu falava assim, eu coloquei um alvo, coloquei vários versículos pregados num guarda-roupa, coloquei algumas palavras, sabe aquelas palavras assim, não é motivacional, mas você pegava algumas palavras que falava assim, né? Que falava assim, quando vinha alguma coisa querendo me sabotar, ela vai me sustentar. E aí eu coloquei meus alvos. Aí todo dia que eu levantava e já estava de cara pro guarda-roupa. Aí eu confessava aquilo ali, o que eu queria. Então estava muito, mas muito fixado mesmo na minha mente. Então toda vez que vinha alguma coisa querendo me sabotar, eu não. E foi nessa pegada que eu e meu marido despertou e teve alguns passos, algumas decisões bem ousadas. Porque assim, a gente estava numa posição muito importante, ia assumir um prédio muito grande, com mais de 5.000 pessoas. Meu Deus. E aí eu peguei e fiz uma pergunta para ele. Falei assim, é para esse lugar mesmo que você quer estar? Aí ele, eu acho que não. Falei, então, vamos tomar a decisão, e a decisão de sair agora. Porque depois que assumir, piora. É verdade. Fica mais difícil. É verdade. E aí a gente saiu no tempo certo. Só que aí quando você sai, tem uns desafios. Da solidão. A gente abriu mão de na época era um salário. Não era salário, mas assim, era tipo uma ajuda de custo, né? Boa na ocasião, a gente abriu mão de tudo. A gente não queria mais. E aí eu falei assim, nós vamos começar o nosso movimento e Deus vai nos sustentar. E eu falei assim, e aí por isso que eu brinquei com ele na hora de ir, né? Eu falei assim, amor, pior do que tá, não vai estar. Não vai ficar. Embora, na ocasião que o Pablo chamou a gente para vir para cá, a gente já estava muito bem. A gente já tinha muitos alunos
Então, estava muito bem. Estava estabilizado. O nosso trabalho estava bem consolidado. A gente já tinha feito a 5ª edição do Lex, já tinha um movimento muito forte. A gente tinha as nossas turmas de MDE, da Europa, do Brasil. Então, estava um trabalho bem consolidado. A gente poderia tocar de boa. Mas eu falei assim, agora é aquela coisa de você não acomodar. Tá bom, mas pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Vamos dar um passo de fé maior e vamos crescer. Porque a mudança de nível é isso. Quando a pessoa se acomoda com uma situação, tá agradável, tá bom, você nunca vai experimentar do sobrenatural. Então, sempre antes do próximo nível vai ter um desafio para se abraçar. É isso aí. Nossa, Dani, olha, vou dizer uma coisa para você. É um privilégio poder te ouvir, poder transbordar aqui nesse nosso podcast. E eu quero que a gente volte a falar outras vezes. Eu tenho aqui eu até vou receber numa próxima agenda aqui, a gente vai receber pais, né, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E quem sabe a gente não gera já um movimento nesse sentido, né? E quero deixar o espaço aberto para você, tá bom? Se fizer sentido para você em algum momento, você também vir para cá trazer outros assuntos para a gente poder falar aqui nesse podcast. E deixar para você a minha gratidão pela sua disponibilidade de vir aqui, de bater esse papo, tá bom? E dizer para você que você tem uma rede de apoio, eu tô aqui se você precisar também de alguma coisa, porque a gente realmente... Né? Não, e é assim, a gente... Às vezes as pessoas falam, né? Mas não é da boca para fora, tá bom? É de verdade mesmo, se você precisar de qualquer coisa com as suas crianças. E tamo juntos aí. Ô, Dani, quanto tempo faz você estar aqui? Só pra gente encerrar. 1 ano. 1 ano? Fez 1 ano esse mês. Uau. Ah, mês de junho. Mês de junho, fez 1 ano. E quanta coisa já mudou, não, Dani? Sim. Agora, na próxima semana, a gente vai mudar. A gente veio morar num apartamento menor, porque é daquela coisa assim, vamos que vamos pra qualquer um. E aí, completou 1 ano, eu falei assim, agora é o passo maior. A gente tá indo pra uma casa, no condomínio, pra poder dar uma experiência melhor para as crianças. Uau, que coisa. E você vê assim, essa casa é aquela história, né, de que a Ana saiu, aí vem o Matheus, entra o Matheus. Quer dizer, olha o tempo, né? Sim. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Imagina se isso lá atrás você teria essa visão de que ia ser Não, de forma alguma. E Deus vai alinhando. É por isso que a lanterna, ela tem uma limitação. Uau. Ela não ilumina tanto. Para você saber o que está lá adiante, você vai ter que andar. Andar mais um pouquinho. Então, à medida que você vai andando, vai iluminando os próximos passos, você vai tendo clareza, né? Mas você tem que andar. Se ficar parado, não tem como. Não tem como. Né? E eu gosto de desafio. Ai, que eu não gosto de ficar acomodado. Tá bom? Tá. Mas... quero pro próximo nível. Mais, né? Que mais, né? Ai, que delícia. Eu sou assim também, Dani. Ai, eu te agradeço, Paula, pelo privilégio. Você fala que é um privilégio, mas você é uma pessoa que transmite, sabe, essa paz, essa questão mesmo da viagem no propósito. Eu sinto, sabe, no seu coração essa mensagem, não só mensagem, mas essa vontade de destravar as pessoas, né? O verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido, né? E esse aqui é um ambiente de bênção, de vida, de transbordo. Amém. E eu fico muito agradecida de poder participar desse tempinho aqui com você. Imagina. E poder te ouvir também. Tem muita coisa linda aí que saiu. E eu pude ser edificada. Assim como muitas pessoas também que vão ouvir, vai ser através de você. Obrigada, Dani. Eu acho que é isso, assim, o que eu falo, assim, que Deus vai unindo os propósitos, Sim. né? Você tem algo que você carrega já há muitos anos com você, e eu, né, da minha pequenez, mas tenho também esse desejo, e Deus vai unindo esses propósitos por um bem maior, né? Nós estamos falando aí de filhos, né? De família. Então, acho que a gente tem mesmo que avançar. Vamos aproveitar que nós estamos nesse flow e vamos sentar aí na próxima semana já para a gente desenhar um projeto juntas que a gente possa realmente, né,
fazer isso que tá dentro da nossa... Isso é uma essência, né, Dani? Aham. Eu digo assim, que a gente não... as pessoas não saem caçando, não. Isso é uma É. essência. Você tem que carregar isso, né? Tem que fazer aquilo que faz o seu coração vibrar. E a gente tem esse propósito juntas. Isso é verdade. Dani, muito obrigada. Nós conseguimos extrapolar o nosso tempo aqui. Passamos 10 minutos do nosso tempo. Nossa. Mas você quer deixar um recado, uma mensagem? Você quer... Aí eu vou concluir esse momento que a gente teve falando para você, ouvinte. Não estacione. Não estacione. Abraça os desafios, né? Foi a mensagem que a gente falou aqui no finalzinho. E eu vou reforçar isso. Abraça o desafio. O extraordinário está nisso. Né? Então, não deixa nada paralisar a sua vida, o seu movimento, aquilo que queima no seu coração. Diga sim todos os dias. O Pablo até falou algo muito interessante lá na nossa imersão do Lex. Ele falou o seguinte: se você está dormindo, não acordar, tá tudo certo. Você não acordou. Mas se você acordar, resolva o problema que está diante de você. Uau! É isso que faz a gente crescer. Quem ama problema, quem ama desafio, são as pessoas que vão experimentar do sobrenatural e do extraordinário. Uau, gente, que mensagem. É isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui com essa mensagem maravilhosa da Dani. Dani, muito obrigada. Seja bem-vinda sempre aqui no Viagem do Propósito. E aguarda que vem novidade por aí. Nós vamos costurar essas ideias todas juntas aí, para que a gente possa realmente transbordar e atingir aí pais e filhos. Isso. É isso aí. Gente, obrigada para você e até a próxima. Valeu!